Bom dia, irmãos amados. Irmãos, hoje o tema é cuidado com a ofensa, ou em outras palavras, cuidado com os escândalos. Essa palavra escândalo, a gente precisa olhar ela com mais atenção. No dicionário, significa acontecimento que ofende sentimentos e valores. Então, escândalo e ofensa é a mesma coisa, só que o escândalo é aquela ofensa num nível que agride sentimentos e valores, de forma que a pessoa que está escandalizada, ela está em estado de revolta por ato que viola valores inegociáveis, né? A ponto da gente dizer, como que ele fez isso com a própria mãe, né? Então, aquele ato extremo de ofensa, a gente chama de escândalo. Jesus falou lá em Atos 17:1 que é inevitável que venham os escândalos, ou seja, todos nós estamos sendo vitimados pelos escândalos, pelas ofensas. E nós também somos, muitas vezes, agentes de ofensas, porque quando o homem pecou, o pecado transformou aquele homem doce, gentil, amável, que era Adão, no homem que afrontou a Deus, culpou sua esposa. E olha que a Bíblia não entra em detalhes dizendo em que tom de voz ele fez isso. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos sobre os males dos escândalos. E para isso nós vamos visitar hoje o texto de Salmos, do capítulo 55. Vamos tirar aqui da experiência de Davi, como ele se portou diante de uma ofensa extrema. Vamos ler inicialmente até o verso 5, Salmos 55, do 1 ao 5. Aqui no caso, irmãos, é uma oração, viu? Aqui está dizendo, né? Oração de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Então aqui nós vemos Davi perplexo, Davi perturbado, Davi com taquicardia, verso 4, Davi sentindo terrores de morte e o horror se apoderando dele. Então veja que situação dramática, irmãos. E isso não foi... Esse momento de grande agonia, drama na vida de Davi, não foi no dia em que ele teve que enfrentar o gigante Golias. Não foi em nenhuma daquelas batalhas sangrentas que ele teve contra os filisteus. E não foi também durante o tempo em que ele viveu fugido de Saul, que o fez de presa para tirar-lhe a vida. Isso por mais de 10 anos. Não foi em nenhum momento desse. Aqui Davi já estava velho, e ele diz no verso 9, vamos aqui ao 9, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Verso 8, inicialmente, dar-me-ia pressa em abrigar-me. Então, irmãos, Davi, aquele homem que sempre enfrentou a ameaça de morte, com coragem, com bravura, aqui o que ele mais quer é fugir. Aqui ele quer mais é fugir. Ele diz aqui no verso 6, então disse eu, diante dessa situação de terror, de pânico, então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela.
Quando ele fala aqui, irmãos, em vendaval e procela, vamos entender melhor de que ele está falando. Procela é um termo de marinheiros. Procela significa fúria do mar, mar agitado. Mar agitado para o marinheiro é confusão, é saculejo, é perigo, é agonia, é medo. E ventania é aquele vento, né, que sai derrubando tudo. Então, essa situação de procela e de vendaval na vida de Davi se traduz nas seguintes coisas que ele pede para o Senhor. Verso 9: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. De fato, ele estava debaixo de conselhos malignos contra a vida dele, e nós não temos tempo de entrar nesse detalhe, mas para os irmãos saberem que conselhos eram esses, quiser anotar aí, ó, e ler em casa, 2 Samuel 17, de 1 a 14. Tá? Houve um conselho reunido para destruir a vida de Davi. 2 Samuel 17, de 1 a 14. Além desses conselhos perversos, a ventania também era violência e contenda na cidade, uma agitação pública, tumultos na cidade, uma desordem pública. Vejo violência e contenda na cidade. Tá? Verso 9. A cidade estava agitada, tumultuada. E no verso 10 diz que um inimigo que já se apoderou das muralhas da cidade faz um patrulhamento atento dia e noite. Então a cidade já estava dominada e o inimigo atento nas muralhas. A perversidade e a malícia campeiam, tomam de conta. O verso 10 diz isso, né? A perversidade e a malícia campeia dentro dos muros da cidade. Irmãos, então, Davi, ele foge, ele quer fugir desse cenário, e ele ora ao Senhor, ele pede no verso 11, no verso 11 ele ainda continua falando da situação, ele diz que nos muros, no caso de Jerusalém aqui, essa situação é nos muros de Jerusalém, ele diz, há destruição no meio da cidade, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Então, vamos entender o que está acontecendo. Quem é que está causando todo esse tumulto, todo esse dano? O que está acontecendo aqui, irmãos, vocês vão descobrir quando lerem esses versículos que eu estou citando, para ler em casa, quem desejar, logicamente. O que está acontecendo aqui é um golpe de Estado. O filho de Davi, Absalão, querendo tomar o poder, tomar o reino. Um golpe de Estado, e os responsáveis, isso é que dói. Agora nós vamos entrar no campo da ofensa. O que dói aqui é que os responsáveis por esse golpe de Estado são aqueles que Davi achava que mais o amavam. Eram as pessoas mais próximas de Davi. E no caso, não era nem Absalão, porque vocês vão poder ler, quem desejar, 2 Samuel 14, 28 a 32, vocês vão ver que Davi era descuidado com os filhos dele. Tá? Ele só foi chorar por Absalão depois que ele morreu. Então não era exatamente, essa dor não era exatamente porque o líder do golpe era o seu filho, era outra pessoa. Vocês vão descobrir lendo os textos que eu recomendei. E essa traição é tipo assim uma colheita que Davi estava tendo do que ele fez a Urias, o seu soldado mais fiel, que ele ofendeu com a traição terrível. Ele agora estava sentindo a mesma coisa. Nós vamos ver aqui no verso 20 a 21, que na verdade, então, essa situação de inquietação que Davi está passando é por causa de um homem. E ele cita aqui no verso 20, tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Veja, irmãos, que era um homem tão achegado a Davi, que estava no nível de aliança com ele. Verso 21, a sua boca era macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, as suas palavras
eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espada desembainhada. Então, era aquela pessoa mantegosa, né? Vamos criar essa situação aqui, né? Mantegosa, macia e azeitosa também, né? A malignidade ali escondida. E Davi, eu creio que grande parte dessa raiva dele, dessa situação dele, é que ele não percebeu isso antes, tanto tempo convivendo ali com aquela pessoa tão delicada, amável, e ele não percebeu. É muito semelhante com o que acontece com a gente. Esse horror que Davi cita, o horror que toma conta, verso 5, o horror se apodera de mim. Eu estava olhando o dicionário, irmãos, um significado para horror é sentimento de aversão e de ódio, forte repulsa. Quando você fala assim, tem horror disso, é porque você não suporta nem olhar aquilo, né? Nem chegar perto. Eu creio que esse horror que se apoderou de Davi foi ao saber que o seu amigo mais íntimo, mais próximo, na verdade era o conselheiro dele na corte, para vocês terem uma noção, e era parente dele. Quando vocês lerem lá 2 Samuel 15, do verso 30 ao 37, lá no verso 31 vai falar quem é essa pessoa. Eu acho que nessa hora, Davi ficou sabendo na hora da fuga dele. Ele estava fugindo de Jerusalém, com a corte, com seus servos, e aí alguém dá a notícia, olha, o mentor do golpe é fulano. E aí eu creio que foi nessa hora que aquele horror se apoderou dele. E, irmãos, não tem coisa que dói mais do que a ofensa de uma pessoa muito próxima. Se vocês querem ver a ação judicial assim realmente acirrada, é num caso de divórcio, ou então na vara de família, porque a ofensa veio de pessoas de quem você esperava amor, cuidado. É quando realmente a ofensa entra no campo do escândalo, aquilo escandaliza você. E aí você, quando pensa, né, que você não percebeu isso antes, você adoece por dentro naquela hora. Você tem taquicardia, como Davi teve aqui, sente tremedeira, você sente um mal-estar horrível. Não tem realmente nada que dói mais do que o ataque de uma pessoa próxima, dos mais íntimos. E aí eu entro na questão que eu quero trazer hoje, irmãos. Tenhamos cuidado nessa hora. Todos nós passaremos, já passamos ou vamos passar por situação semelhante. Que estamos num mundo onde o amor é muito escasso e nós mesmos somos falhos e nós mesmos ofendemos as pessoas sem nem perceber. Então, os escândalos são inevitáveis e nós devemos estar prontos para lidar com eles. Porque a perversidade em dose dupla, nesse caso, essa perversidade extrema, ela tem esse poder de tornar perverso o nosso coração. Esse que é o cuidado que a gente deve ter. Davi fala aqui no verso 15, a morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Então ele desejou que eles fossem enterrados vivos, que eles tivessem uma morte lenta. A raiva tornou o coração de Davi extremamente amargo, e a gente às vezes carrega esse lixo dentro de nós, né? Esse sentimento de querer que a pessoa sofra, que ela se dê mal na vida, e muitas vezes as pessoas carregam esse lixo anos e anos dentro do seu coração porque ele acolheu a ofensa. E exatamente isso que o diabo quer de nós, ele quer nos asfixiar. A irmã Eunice, ela abriu a celebração dizendo que nós precisamos ter um coração inteiro diante de Deus. E o inimigo quer que o nosso coração esteja pesado, asfixiado, retendo essas ofensas. E às vezes, não raro, irmãos, a gente encontra até textos na Bíblia para sustentar o nosso estado de ânimo, nosso estado de espírito em relação àquela pessoa. Não faltam versículos para sustentar
um estado de azedume desse tipo. Por exemplo, eu não me lembro bem como é que fala lá, mas Jesus falou: qual dentre vós o filho pede pão e você lhe dá uma pedra? Ou qual dentre vós o filho pede um ovo, você dá uma serpente? Não sei se é bem essa sequência. E aí o filho que tem uma questão com o pai, ele diz: meu pai é essa pessoa. Né? Então ele já se agarrou na palavra para reter aquele lixo no coração dele. Malaquias 2,16 diz lá que Deus aborrece o repúdio, né? Aquele que deixa o seu cônjuge. Deus aborrece o repúdio e aquele que cobre de violência a sua casa. Aí a pessoa vai nesse versículo e fala: eu estou certinho, né? Tem que rejeitar essa pessoa. Tem um outro versículo que os irmãos vão lembrar, que fala que Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a maldade que estava no coração deles, né? Aí você diz: agora que eu sei que ele é mau, né? Eu não vou fazer bem nenhum para essa pessoa, eu quero que ela se lasque, né? Na hora a gente, quando está alimentando aquele lixo no coração, o desejo é esse. E então, irmãos, quando a questão é em família, ela fica mais perigosa, mais complicada. Lá em Provérbios 18:19, diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. A pessoa se fecha, né, se protege, e isso é um falso senso de proteção, reter a ofensa no coração, porque esse muro que a pessoa cria em torno dela acaba virando, na verdade, uma prisão, porque ninguém entra e quem está dentro morre de medo de se aventurar lá fora da muralha. A pessoa ofendida, ela se torna excessivamente introspectiva e desconfiada. Ela entra em um relacionamento já com o pé atrás, para na hora que surgir o primeiro problema, ela escapar de relacionamento. A pessoa não sustenta relacionamentos duradouros, de forma que o seu coração se torna um terreno estéril para relacionamentos. Os irmãos sabem que Deus nos fez para relacionamentos, né? Nós, através do Espírito Santo na nossa vida, ajudamos as pessoas a encontrarem luz na sua vida, transformação de vida, mediante relacionamentos onde Deus está presente. O inimigo quer justamente isso, que a gente se torne fechado em nós mesmos e doentes, adoecidos, porque a pessoa ofendida, ela sente tremores, ela está inquieta. E eu digo para os irmãos, quando chegar a um ponto desse, que Davi falou, horror se apodera de mim, quando você está apoderado desse tipo de mal, você precisa de ajuda, né? Você precisa de alguém, você precisa de médico, mas nós sabemos, irmãos, que não são somente as terapias neurológicas, psicológicas, que podem curar o homem, né? A alma do homem, os sentimentos do homem. Deus é que pode. Deus é que pode. Então, jamais, irmãos, fuja. O pastor Roseli falou aqui: não fuja de Deus, não fuja do tratamento de Deus. Tá? Não fuja de Deus. Eu achei interessante aqui em Isaías 28, verso 16, 17, o profeta falando de Jesus que viria. Isso aqui acho que foi a faixa de 400 anos antes de Jesus. O profeta diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Achei muito interessante isso. Aquele que crê não foge. E o verso 17 segue dizendo: farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Essas águas purificadoras vão arrastar para fora todo tipo de esconderijo. Deus quer que nós estejamos abertos para Ele.
Não fuja. Tem uma passagem interessante também, em 1 Coríntios 6,7, diz assim: o só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Logicamente que essa passagem é para servos de Cristo. Isso aqui não é para a pessoa do mundo, né? A pessoa do mundo vai rir dessa passagem aqui. Mas de uma maneira geral, irmãos, para que a gente tenha saúde, tenha um coração disponível para receber de Deus, a gente precisa nos dedicar à confiança em Deus. Porque senão, irmãos, nós vamos seguir ferindo e sendo feridos, né? Tem um ditado que diz que para martelo tudo é prego, né? A pessoa ofendida, ela ofende o tempo todo, ela se fecha e ela também é ofendida, porque ela se torna pele fininha, né, pastor? É o que a gente fala, né? Qualquer coisinha agride a pessoa porque ela já está em estado de nervos ali, pronta para se proteger de qualquer coisa que possa ofendê-la, humilhá-la. É uma pessoa difícil, irmãos, de receber tratamento, até da gente se aproximar da pessoa assim. A pessoa com o coração ofendido atira pedras na vidraça. E aí depois ela pede perdão, mas aí já quebrou, aí ela continua triste por causa da consequência. É uma pessoa mal resolvida. Então, irmãos, esse é o perigo da gente reter a injúria. No verso, essa oração que nós vimos, né? A morte os assalte, verso 15. Irmãos, jamais faça oração contra quem quer que seja. Pelo contrário, deixe que Deus cuide deles. Porque se você não faz isso, o seu coração vai se corromper. Entregamos a Deus todas as nossas necessidades, as nossas aflições. Isso nos mantém livres de um coração corrompido e cheio de lixo. Um coração não tratável, fechado para o agir de Deus. Davi diz aqui no verso 16, quando ele fala, né, a morte os assalte e tudo, aí como quem cai em si, no verso 16 ele diz, eu porém invocarei a Deus, e o Senhor me livrará, me salvará. E como que é que ele vai fazer isso? Ele vai se dedicar à oração, de tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, o nosso refúgio é Deus, mediante a oração. Levante mais cedo, faça um propósito, ore ao Senhor, várias vezes no dia, se possível. Seja intenso na sua oração e Deus vai te livrar dessa agonia, desse peso, dessa enfermidade que se apossou de você. Lembre-se, irmãos, para você não ser destruído diante das ofensas, tem também aqui o verso 22, que diz, confia os teus cuidados ao Senhor. Isso aqui, Davi já recomendando, ninguém mais abalizado para falar isso do que ele, porque ele passou por esse vale escuro do escândalo. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Irmãos, é importante a gente lembrar que nós estamos em combate, nós somos soldados, né? Uma das figuras do crente é um soldado, e o nosso general é Jesus. Amém. E toda vez que o soldado entra no território inimigo, caminha naquilo que é o propósito justamente do inimigo, ele se torna vulnerável, ele vai ser morto, ele vai ser exterminado. Então, irmãos, caminhemos no território do nosso general. E o nosso general nos fala, vá para a oração, entregue a Deus, Ele é o vingador, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso descanso. Salmos 29, 11, se eu não me engano, ele fala que Deus abençoa o seu povo com força e paz. Deus dá força ao seu povo, Deus abençoa o seu povo com paz. Eu falo aqui, irmãos, de mim mesmo, porque eu estou tomando um ansiolítico e um comprimidinho para déficit de atenção. Eu sou um que, em um momento da minha vida, senti agravado terrivelmente. Isso me desestabilizou de um jeito. Fui para o psicólogo e atestou que eu estava com depressão. Mas
Irmãos, eu tenho experimentado na minha vida essa força e essa paz que Deus tem para nós. Todas as minhas necessidades Deus supriu. Deus tirou literalmente água de pedra. Tirou de onde não tinha como. Deus fez milagres na minha vida, me sustentou. Eu passei a conhecer Deus mais intensamente e me alegrar mais intensamente nesse Deus que realmente cuida de nós. Né? Você passa a ter prazer em acordar mais cedo para meditar na Escritura e para estar diante do Senhor. E o inimigo ele é astuto, ele vai usar a ofensa o tempo todo. Porque o mundo é mau, irmãos, não existe amor lá fora. Tá? E se a gente se deixar dominar pela ofensa, Deus não vai poder trabalhar em nossa vida. Às vezes você vai rejeitar até uma célula porque você não acredita mais que seja possível ter relacionamentos saudáveis, né? Então é isso, irmãos. Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não fuja jamais. Não fuja jamais no momento em que você se sentir enfraquecido, adoecido pela maldade que chegou a tal ponto, né? Esse escândalo, aquilo que te abala profundamente lá no íntimo, é a armadilha de Satanás. É onde nós precisamos ter sabedoria para superar em Deus. Tá? Davi passou por uns aperreios grandes. Não vem ao caso aqui agora. 1 Samuel 30, ele chegou na cidade que ele morava, estava tudo incendiado, levaram todo mundo, as esposas, os filhos, tudo. E ali diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Né? Todos os homens que estavam com Davi entraram em desespero profundo, ficaram desnorteados, mas o texto diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Então, irmãos, vamos amar mais intensamente a leitura da palavra de Deus, a oração, e não apenas ler a Bíblia, mas meditar no que está escrito, procurar cavar a fundo, descobrir o que está dizendo ali, não ficar só naquele nível de ministério infantil, né? Você conhece a historinha que a Bíblia contou e fica só nisso, aquilo não te tocou. A Bíblia só vai ter efeito em nossa vida quando a gente meditar profundamente nela, tá? Mastigar, remoer e sentir o sabor e ficar ali, né? É por isso que a Escritura não é exagero quando ela fala que o justo medita nela de dia e de noite. Isso quer dizer que por onde você caminhar, a palavra está na sua mente, trabalhando ali. E essa questão da ofensa ela é muito sutil. A gente se ofende no trânsito, se ofende com tanta facilidade. E quando a gente medita na armadilha de Satanás que está por trás da ofensa, a gente se torna uma pessoa mais doce, as nossas palavras são mais saudáveis. A gente se transforma, irmãos. É impressionante o efeito que tem a gente entender que a ofensa é uma armadilha do inferno contra a nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Amém, irmãos? Então essa era a palavra que eu tinha para essa manhã. Vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé e orar sobre essa palavra.